Vamos resolver o desafio de uma entrevista técnica da Netflix. No vídeo de hoje eu quero resolver um desafio técnico real da Netflix aqui com vocês. Mas não só isso, a gente vai ver formas de otimizar o nosso código e fazer uma análise assintótica de todas as soluções. Recentemente eu me deparei com esse vídeo que é um cara falando de como ele falhou numa entrevista técnica da Netflix. Inclusive esse vídeo é muito bom, eu vou deixar o link para ele aqui na descrição. Só que ele falou justamente na entrevista técnica. E o desafio era um desafio relativamente simples, mas eu acho que a gente pode usar ele para aprender muita coisa. O desafio é basicamente o seguinte: dado uma string S que consiste apenas de letras minúsculas do alfabeto inglês, encontre e retorne o primeiro caractere que não se repete nela. Se esse caractere não existir, ou seja, se todos os caracteres se repetirem, a gente retorna um underline. Eu achei esse mesmo desafio lá no LeetCode, é o LeetCode 387, é exatamente a mesma coisa, só muda o que tem que ser retornado, tá? Então, inclusive, se você quiser resolver, eu te encorajo a dar uma pausada agora no vídeo e tentar resolver. Mas é isso, vamos para a solução. Só que antes, se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal, beleza? E deixa um like aqui no vídeo também, que não custa nada. Então vamos lá, como é que eu começaria a resolver esse problema? É muito importante a gente entender bem o enunciado, o que ele está pedindo. Nesse caso aqui, ele quer que a gente descubra o primeiro caractere que não se repete na string. E quando eu escuto que o caractere ele não se repete, isso já me indica que eu vou precisar iterar sobre toda a string pelo menos uma vez, porque eu preciso saber todos os caracteres que tem na string. Senão, é impossível saber se o caractere se repete ou não. Vamos supor que você tem uma string que todos os caracteres se repetem. Por exemplo, essa, que é um A e depois vários Bs até um outro A. Para eu saber que esse A se repete, eu preciso iterar sobre todas as letras da string até chegar no último A. E aqui no problema ele não está me dizendo que essa string vai ser ordenada, que as letras vão estar em ordem crescente ou decrescente, elas podem estar em ordem aleatória. E isso já me diz que a gente não poderia nem fazer uma busca binária, por exemplo, porque a gente teria que fazer o sort da string primeiro. A gente precisa realmente iterar sobre toda a string. Então eu começaria minha solução escrevendo justamente isso, um loop sobre toda a string. Em Go a gente faz isso usando um for loop, né? Então eu vou só escrever aqui, mas aí você faz como fizer mais sentido na sua linguagem. Então aqui eu vou ter o index, em qual índice da string a gente está, e o caractere daquela string. No caso aqui em Go os caracteres são runas e não de fato caracteres. E agora como é que eu faço para saber que os caracteres eles não se repetem? Isso me traz uma intuição de que eu preciso fazer um loop dentro de um loop. Porque basicamente o que um loop dentro do loop está dizendo? Cara, para cada caractere dentro dessa string, verifica cada caractere dentro dela e aí com isso a gente consegue descobrir se os caracteres se repetem ou não, porque a gente já está verificando todos os caracteres da string duas vezes. E calma que eu falei no começo do vídeo que a gente vai aprender a otimizar a nossa solução. Eu estou indo pelo caminho mais simples. Então eu vou criar aqui um loop interno para iterar sobre a mesma string. Beleza, mas com essa estrutura, como é que eu sei que um caractere se repetiu? Se a gente não tiver no mesmo índice no loop externo e no loop interno, ou seja, os índices são diferentes e os caracteres são iguais, isso quer dizer que esse caractere se repetiu, porque é o mesmo caractere em duas posições diferentes da string. Então a gente pode terminar o loop interno e continuar para o loop externo, porque a gente já sabe que esse caractere especificamente se repetiu. Vamos supor que a nossa string ela é essa aqui, A, A, B. E a gente vai fazer esses loops nesteados. O primeiro loop, ele vai estar em qual caractere? Ele vai estar no índice 0 e o caractere vai ser o A. E aí, como é que eu vou estar no loop interno? Eu vou estar no índice 0 também e o caractere também vai ser A. Só que aqui no caso o caractere é relevante porque eu estou no mesmo índice nos dois loops. Então eu posso só continuar. Na segunda iteração já é mais relevante, porque eu vou estar num índice diferente, no caso o índice 1, e aí eu vou estar no caractere que ele é A também. Nesse caso aqui, ó, eu já posso quebrar o loop, porque eu sei que o A se repete. Porque é o mesmo caractere do loop lá de fora, sendo que eu tô num índice diferente. Então eu vou voltar pro meu loop de fora. Beleza, meu loop de fora agora eu tenho o quê? Vou estar no índice 1 e o caractere é o caractere A. E aí a gente volta pro nosso loop interno, que a gente vai estar no índice 0 e o caractere vai ser o A. Opa, nesse caso aqui a gente está num índice diferente e o caractere se repete. Ou seja, a gente pode de novo quebrar o loop e continuar o loop externo. Nesse caso a gente vai estar no índice 2 e o caractere vai ser o B. E aí vamos para o loop interno de novo, no índice 0. A gente vai ter o caractere A, não é o mesmo caractere, a gente continua o loop. No índice 1 a gente vai ter o caractere A, que não é o mesmo caractere, a gente continua o loop. Depois no índice 2 a gente vai ter o mesmo caractere, mas a gente está no mesmo índice, então ele não está se repetindo. E acabou o loop. Então a gente achou a nossa solução. O caractere B ele não se repete. E como no LeetCode ele pede para a gente retornar o índice, a gente retornaria 2 nesse caso, que seria o índice que está do loop externo. E aí o que esse algoritmo mostrou pra gente? Basicamente, se a gente terminar todo o loop interno, ou seja, se ele rodar todas as vezes sem nenhum problema, isso quer dizer que a gente achou um caractere no loop externo que não se repete no loop interno. Mas se por acaso a gente quebrar esse loop interno no meio do caminho, quer dizer que a gente achou um caractere que se repete. É bem simples, né? Então vamos escrever isso aqui no nosso código. Primeiro eu preciso saber que os índices não são iguais. Então eu vou botar if I diferente igual de J, e depois eu preciso saber se os caracteres são iguais. Eu vou botar então o E e eu vou dizer se R igual a RR. E aí o que eu tenho que fazer? Eu preciso quebrar esse loop aqui e continuar o loop de fora, para eu achar um caractere que não se repete. E qual que foi a nossa lógica daquele algoritmo? Basicamente, se esse loop aqui ele rodar por completo, a gente retorna o índice do loop de fora, certo? Então aqui do lado de fora desse loop, eu retorno o I.
Só que eu não posso vir aqui dentro desse loop e simplesmente fazer break. Porque se eu fizer o break, o meu código ele vai continuar, ele vai cair aqui. E não é isso que eu quero. Eu quero que o meu código continue pro lado de fora. Em Go, a gente faz isso com uma label, né? Então você pode botar o nome que você quiser. Isso aqui seria só uma variável mesmo, é o nome que você quiser. E em vez de dar break, a gente vai colocar continue outer. E isso aqui está dizendo para o nosso código o seguinte: se essas condições forem verdadeiras, continua o loop de fora. E se por acaso essa condição não for verdadeira, a gente vai fazer essa iteração do loop por completo e vai chegar aqui retornando o índice. Só que se a gente estiver no último caractere da string e essa condição não for verdadeira, a gente vai continuar o loop de fora, ou seja, não vai ter mais nada para fazer e ele vai quebrar e a gente vai para aqui do lado de fora do loop. E nesse caso a gente vai retornar -1, que é o que o enunciado está pedindo para a gente, indicando que todos os caracteres daquela string se repetem, então é só colocar o return -1 aqui. E aí vamos rodar os testes só para ver se o nosso código funciona de fato. E tá aí, todos os testes passaram. Mas agora vamos fazer uma análise assintótica desse nosso código. A gente meio que já fez isso quando eu estava explicando a lógica. A gente falou que esses loops nesteados significam o seguinte: para cada caractere na string, verifica cada caractere da string. Então isso demonstra um big O de n ao quadrado. E nesse caso a gente fala que esse nosso algoritmo ele é quadrático. E a gente sabe que para inputs muito grandes, n ao quadrado é péssimo para performance. Só que esse algoritmo em específico aqui, ele tem uns gotchas que são bem interessantes e a gente vai ver mais sobre isso daqui a pouquinho. Só que antes, vamos tentar criar uma solução que não seja quadrática. Cara, o que o problema está pedindo é o primeiro caractere que não se repete. Qual que é uma forma da gente saber que um caractere não se repete? É a gente contando quantas vezes cada caractere aparece na string. E para fazer isso, a gente só precisa iterar sobre a string uma vez só. A gente vai iterar sobre toda a string apenas uma vez e a gente vai ter um contador de cada caractere. E qual que é a estrutura de dados que vem à mente quando a gente está pensando numa chave que tem um valor? O que vem à cabeça logo de cara são mapas, hashmaps, hashtables, esse tipo de estrutura de dados, certo? Isso parece ser uma solução promissora, então eu já vou começar a escrever aqui. Primeiro eu vou criar um mapa e vai ser um mapa de runa para inteiro, para cada caractere, para cada runa nessa string, eu quero saber a quantidade de vezes que ela se repete. E aí eu vou fazer um loop aqui sobre a string. Nesse caso aqui o índice não é relevante, eu só preciso realmente fazer a contagem das runas. E em Go isso é muito simples de fazer, eu posso simplesmente fazer isso aqui que vai funcionar. Em outras linguagens, na maioria delas, você vai ter que primeiro verificar se essa chave já existe dentro do mapa. Se ela não existir, você vai ter que criar e iniciar ela com valor 0 ou 1. E aí depois, se ela já existir, você só incrementa aquele valor. Em Go você pode só fazer isso aqui direto e vai funcionar, porque todas as variáveis são zeradas automaticamente para você. Mas então beleza, e agora o que a gente precisa fazer? Eu preciso iterar sobre toda a string de novo e saber qual que é o primeiro caractere que não se repete. Então eu vou fazer mais uma iteração aqui sobre a string. E aí eu preciso saber o seguinte: qual que é o primeiro caractere que a contagem é 1? Porque se a contagem for 1, significa que ele não se repetiu. A gente retorna esse caractere. Então a gente vai pegar o valor no mapa, né? If mr igual a 1, a gente retorna o índice. Nesse caso aqui a gente vai precisar do índice, né? Então nesse segundo loop ele é importante para a gente retornar aqui para nossa solução. E caso a gente nunca caia aqui dentro, isso quer dizer que todos os caracteres se repetiram. Então a gente retorna aqui do lado de fora -1. Vamos rodar para ver se o nosso código está funcionando como a gente espera. E tá aí o resultado, ele está funcionando. E qual que é a complexidade desse código aqui? Bom, a complexidade desse código é O de 2 vezes n. Só que em Big O Notation a gente dropa todas as constantes. Então a gente droparia esse 2 de n e ficaria só O de n. Então o algoritmo que era quadrático, agora ele passou a ser linear. Só que uma coisa que é muito importante ser levada em consideração aqui, gente. A análise de complexidade, a análise assintótica, ela não tem o objetivo de saber quanto que uma coisa custa. E é justamente por isso que a gente dropa as constantes. Mas no mundo real, saber essas constantes é muito importante. O que a análise assintótica nos diz, na verdade, é quanto mais caro um algoritmo vai ficando conforme o tamanho do input cresce. Então, na verdade, a nossa primeira solução, ela não é O de n ao quadrado, ela é O de n ao quadrado sobre 2. Só que a gente dropa as constantes e aí ela fica O de n ao quadrado. Então, vamos aqui pro VS Code para a gente rodar um micro benchmark das nossas duas soluções. A primeira solução é aquela nossa solução que ela é quadrática e a segunda é a nossa solução linear. E aqui para esse benchmark, eu criei uma string que é o pior caso possível para a solução quadrática, que é a primeira metade dela é de uma forma e a segunda metade é essa primeira metade invertida. Em outras palavras, aqui ela vai de A a Z e depois ela vai de Z até A. Vamos rodar esses benchmarks aqui para ver o que a gente consegue descobrir. Eu vou rodar primeiro o benchmark da nossa primeira solução, que é a quadrática, e a gente tem esse resultado aqui. Eu vou expandir um pouco para a gente conseguir ver melhor. O que esse benchmark aqui está dizendo é que para esse algoritmo solucionar esse problema, ele demorou 1.353 nanosegundos por operação. Agora vamos rodar o mesmo benchmark no nosso segundo algoritmo, que é o nosso algoritmo linear. Olha que interessante. Ele é linear, mas ele foi mais lento do que o nosso algoritmo quadrático. E além disso, ele usou muito mais memória e fez a alocação na heap, coisa que o nosso algoritmo quadrático não fez. Então, gente, para notação Big O, para análise assintótica, as constantes não são relevantes. Mas para o mundo real, as constantes são muito relevantes. E na nossa segunda solução, quais que são essas constantes? É principalmente o tempo que demora para você ler uma chave de um mapa e incrementar o valor, e também o tempo que você demora para inserir uma chave nova nesse mapa. Já na nossa primeira solução, apesar dela ser quadrática, as operações são muito baratas. É literalmente só uma branch comparando valores.
fatores. Então olha como é que as constantes fazem diferença. Só que tem mais uma forma da gente otimizar esse código. A gente tem muito essa visão de que HashMap é a solução perfeita para tudo, né? Porque ele te dá inserção e leitura em tempo constante. O problema é que essa inserção e essa leitura em tempo constante é muito lento, principalmente se você comparar com um array, com uma lista, com um slice. Então, será que a gente consegue, de alguma forma, em vez de usar um mapa aqui, usar um slice? Antes de ver minha resposta, tenta pensar você na solução. Cara, a resposta é que sim, porque uma das condições do nosso enunciado é que essa string ela sempre vai ser composta apenas de letras minúsculas do alfabeto inglês. Então isso limita a quantidade de caracteres únicos na nossa string para 26. E será que a gente consegue pegar um índice de cada caractere, fazer a nossa própria hash function desses caracteres? Sim, a resposta é que sim, a gente consegue. E como é que a gente faz isso? Bom, para isso a gente vai precisar ir lá para nossa ASCII table. A gente sabe que os caracteres são de A até Z em letras minúsculas. Então a gente está falando dos caracteres do índice 97 até o caractere de índice 122. Só que se você parar para pensar, o nosso limite são 26 caracteres. Então, qual que é uma lógica, uma hash que a gente pode fazer para o A ele ser o índice 0 e o Z ele ser o índice 25? A resposta é muito simples. A gente subtrai o code point de cada caractere pelo A minúsculo, que é o primeiro do nosso índice. Então aqui no caso, o A ele seria o índice 0, porque a gente faria 97 menos 97 e daria o índice 0. Já o Z seria o code point 122, e 122 menos 97 vai dar 25. Então olha como é que a gente consegue indexar um slice fazendo só essa conta. E isso é bem interessante porque vai ser um array de apenas 26 caracteres que vai caber dentro da nossa stack. A gente não vai precisar fazer uma heap allocation. Então, vamos reescrever esse código aqui para usar essa nossa nova lógica. Em vez de usar um mapa, a gente vai usar um array de 26 posições de inteiros. E por que um array de inteiro? Porque a gente sabe que cada índice dentro desse array vai corresponder a um caractere de A até Z. E o inteiro vai ser a nossa contagem de caracteres dentro desse array. E outra coisa interessante aqui, isso é mais específico de Go, tá? Mas talvez em algumas outras linguagens isso possa ser relevante também. A gente está iterando sobre a string e a gente está pegando as runas dela. Só que a gente não quer as runas, porque a gente sabe que a gente só vai usar letras minúsculas do alfabeto inglês. Então o caractere, um byte, é o suficiente pra gente. Então ao invés de fazer o loop assim, a gente pode fazer o loop assim e pegar cada byte da string desse jeito. O current, né, cur de current, vai ser SI. E isso aqui não é uma runa, isso aqui é um byte. E aí, lá no nosso array, a gente vai fazer cur menos o byte A. Então a gente está fazendo cur menos 97, isso aqui não é a letra A, isso aqui é o code point 97. Repara nas aspas simples aqui. E a gente está incrementando esse valor. E aqui no nosso segundo loop, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar o nosso valor corrente, a gente vai verificar se esse valor lá no nosso array ele está presente e o valor é 1, se for a gente retorna o i, se não esse loop termina a gente retorna menos 1. Vamos rodar os testes aqui para ter certeza que está tudo passando. Bom, a gente teve um erro de sintaxe aqui, foi falha minha, desculpa. Vamos rodar o teste de novo. Beleza, todos os nossos testes estão passando. E agora vamos rodar aqueles nossos benchmarks de novo com essa nossa terceira solução. Eu estou rodando o benchmark aqui com a mesma string que a gente estava usando antes e esse aqui é o resultado que a gente obteve. A gente teve um ganho significativo de performance. Agora, cada operação está demorando apenas 114 nanosegundos e a gente, de novo, não está usando nada de memória. Está tudo sendo alocado na stack ao invés de ser alocado na heap. Então, fica sendo essa a nossa solução mais rápida. E o interessante é que o Big O dela é exatamente o mesmo Big O da nossa solução 2. As duas são lineares. O problema está nas constantes que o Big O esconde da gente. Por isso eu sempre falo que é muito importante você fazer benchmark das suas soluções para você ver qual que é o impacto delas no mundo real. Não levar só em consideração o mundo teórico. Principalmente Big O, porque ele sempre leva em consideração o pior cenário possível. Mas por esse vídeo é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma outra coisa. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo e talvez compartilhar ele para algum amigo seu. E deixa um comentário aqui também dizendo o que você achou desse vídeo, tá bom? Em algum lugar da tela aqui também vai estar aparecendo um outro vídeo aqui do meu canal. Se você quiser ir lá assistir, fique à vontade. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!